Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente está junto, dessa vez não de forma presencial, mas de forma online, para trabalhar os nossos dois últimos conteúdos do nosso cursinho e também as, consequentemente, duas últimas aulas que a gente tem. Eu estou aqui em Santa Maria, na minha casa, na qual vocês estão conhecendo um pouco, e os nossos dois últimos encontros, então, vão ser dessa forma diferente, mas que eu sei que vocês estão acostumados, porque foi assim as aulas com a professora Tamires. Também não vou conseguir utilizar o PowerPoint para mostrar slides e botar aquelas principais informações como a gente ia fazendo nas nossas últimas aulas, mas eu espero que aqui eu conversando com vocês, vocês consigam absorver o conhecimento. Vale sempre aquelas minhas dicas de abrir o livro didático para entrar num site, para assistir um vídeo no YouTube, para sempre complementar um pouco as informações. Claro que vídeos no YouTube de fontes confiáveis e que vocês vejam que são pessoas que realmente estudam história e que querem passar um conteúdo interessante, tá? As nossas duas últimas aulas, nossos dois últimos conteúdos de história geral, vamos dizer assim, são Primeira e Segunda Guerra Mundial. Conteúdos esses que estão interligados entre si. A Primeira Guerra Mundial ela acontece de 1914 a 1919 e a Segunda Guerra Mundial logo em seguida, né? Uma década e pouco em seguida da Primeira Guerra Mundial. Então são dois eventos historicamente muito próximos um dos outros e que principalmente a Segunda Guerra Mundial, ela bebe muito das consequências do que se transformou a Europa e o mundo depois da Primeira Guerra. E, professor, por que que a gente chama de Primeira Guerra Mundial? Porque pela primeira vez na história, ah, uma guerra que tem o seu estopim, o que que é estopim? Ou seja, origem na Europa, transcende as fronteiras da Europa e atinge todas as partes do globo. Ah, mas já não aconteceu outras guerras que, por exemplo, envolviam a Europa, envolviam as colônias na América, as colônias na África? Sim, mas dessa vez todo o globo, de alguma forma, estava envolvido na guerra. A Primeira Guerra Mundial também pode ser chamada de a Grande Guerra, porque ela foi considerada, na época que ela acabou, a maior guerra que tinha existido no planeta Terra até o estopim, ou seja, o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, vamos lá. Quais foram os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial? Então, a gente tem, os historiadores, eles definem os fatores que levaram a Primeira Guerra Mundial a existir em três: os conflitos imperialistas, a política de alianças que existia entre a Europa, então dos países que eram aliados de quem, e a corrida armamentista, né? Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que são os conflitos imperialistas, né? É um momento, gente, antes da Primeira Guerra, ou seja, ali no final do século XVIII para início do século XIX, que a gente vai ter um momento em que a Europa ela transcende, né, as suas fronteiras ao redor do mundo. E a gente já viu, né, e vocês viram um pouco também com a professora Tamires, a época das grandes colonizações, onde principalmente o continente americano, que aqui nós temos os Estados Unidos, a América do Norte, a América do Sul, a América Central, principalmente este continente foi extremamente explorado pelas potências da época, que eram inicialmente Portugal e Espanha, e também exploradas de uma certa outra forma por França, Inglaterra, enfim. Mas esse imperialismo ou esse neocolonialismo, como a gente trabalha, é nada mais nada menos do que a tomada de posse pelos países europeus de outras regiões que ainda não tinham sido colonizadas, como, por exemplo, o continente africano, que é literalmente repartido entre os grandes países da Europa, e grandes partes também do continente asiático, principalmente o seu sul, ali na questão da Índia, do sul da China, da Tailândia, da Indonésia, da Austrália, né, que daí já é o continente da Oceania, mas todas essas regiões passam a entrar em foco, serem colonizadas, dominadas pelas grandes potências europeias, e este momento de grande colonização, de grande domínio desses continentes pelas potências europeias, a gente chama de imperialismo.
tá? E essa partilha, por exemplo, da África, que vale muito a pena vocês procurarem nos livros didáticos, assistirem um videozinho sobre, ela causa inúmeros conflitos, inúmeros embates entre as nações europeias, porque eles estão literalmente dividindo e repartindo o continente africano entre si, e isso cria fronteiras de conflito. Países que não são necessariamente amigos passam a conviver e a dividir fronteiras no continente africano, por exemplo, e isso gera uma condição de conflito. A Grã-Bretanha é a grande potência da época, mas logo em seguida nós temos a Alemanha e França. Então, essa partilha e esses conflitos imperialistas e essa corrida por desenvolvimento, de desenvolver o seu país, gera um grande conflito, principalmente entre a Alemanha, que vinha em um momento de extremo crescimento industrial, contra as grandes potências europeias, as duas maiores potências europeias já consolidadas, já com um tempo em sua posição de domínio, que era a Grã-Bretanha e a França, tá? Em segundo, nós temos as políticas de aliança, né? Onde, por meio de acordos políticos, econômicos e militares, se criaram dois blocos de alianças diferentes da Europa, e eles vão ser um ponto-chave para a gente entender por que cada país entrou em guerra contra quem posteriormente. Um dos primeiros blocos é a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, que é formada então pela emergente Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Eles também, a Tríplice Aliança também pode ser conhecida como Impérios Centrais, né? São três impérios, são três países europeus, até então monarquias, que se unem nesta aliança. Depois disso, nós temos a Tríplice Entende. E olha o que eu falei antes, lembram daqueles conflitos imperialistas entre Grã-Bretanha e França e Alemanha? Percebam que a Alemanha está aqui na Tríplice Aliança, e a Tríplice Entende é formado por França, Grã-Bretanha e Rússia, tá? Então, esses dois blocos se transformaram em uma verdadeira bomba relógio quando as tensões entre os países começavam a se tornar totalmente incontornáveis, tá? E por último, além desses conflitos imperialistas que vão criando tensões diplomáticas entre os países, entre essas políticas de aliança, então são os países se organizando para se autoproteger, nós temos a corrida armamentista, que faz parte de todo o processo de desenvolvimento das nações e de busca de novas tecnologias. Mas isso acaba sendo alimentado também na parte bélica, ou seja, os países começam a investir na parte bélica, do desenvolvimento de novas armas, tá? Então, os anos que são anteriores à eclosão da guerra, então antes de 1914, ah, foi recebido o nome de, por exemplo, de paz armada. Por que paz armada, professor? Porque nesse período se aumentou consideravelmente os recursos, ou seja, o dinheiro voltado à produção de novas tecnologias para a guerra. Claro que teve investimentos em vários outros âmbitos da vida, né, de melhoria de vida, enfim, mas foi se desperdiçado um grande dinheiro também para a produção de material bélico voltado para a guerra. Além disso, quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório, né, incentivando assim um sentimento nacionalista e militarista. Então, é um grande momento em que as nações inflam o seu ego, e a partir desta corrida de novas tecnologias e juntamente disso, exibindo as novas armas e a quantidade e o número dos seus soldados, dos seus exércitos, cada nação ficava competindo entre si, piorando as relações diplomáticas e cada vez mais se transformando insustentável a paz, tá? A Primeira Guerra Mundial foi essencialmente, a partir desses três principais tópicos que eu trouxe aqui para vocês que causaram a Primeira Guerra Mundial, ela foi essencialmente um conflito imperialista, marcando uma época em que a economia e a política tinham se fundido em um só movimento. Então, a economia e a política andavam juntas.
elas significavam a mesma coisa. Um país era politicamente forte quando era economicamente forte, e era economicamente forte quando era politicamente forte, tá? O traço mais importante da guerra foi a sua universalidade, como eu falei para vocês lá no começo, pois ela envolveu o país de todos os continentes que se enfrentaram por objetivos também globais. Outra característica dessa guerra foi o seu alto poder de destruição, resultado das novas armas tecnológicas, como o avião, o submarino, o canhão de longo alcance, entre vários outros. Com esses investimentos, a guerra não matava apenas os soldados, como se estava se acostumada na Europa até então, mas a população civil também era vítima dos bombardeios aéreos, dos submarinos, e milhares de civis acabaram morrendo. Também de fome, porque uma das táticas utilizadas era bloquear os suprimentos, ou seja, os alimentos que chegavam até as cidades e as áreas rurais de cada país que estavam no conflito. E isso dificultava imensamente a sobrevivência da população, tá? Qual foi então o estopim da guerra? O motivo imediato, ou seja, o estopim que levou à Primeira Guerra Mundial, foram as crises nacionalistas, as crises nacionais que ocorreram na Península Balcânica. Professor, onde fica a Península Balcânica? A Península Balcânica é aquela região que fica hoje em dia acima da Grécia e abaixo dos atuais estados da Áustria e da Hungria. Então, Croácia, Sérvia, Macedônia, todos esses países, Montenegro, fazem parte da Península Balcânica. Vale muito a pena, gente, também procurar lá mapas da Primeira Guerra Mundial para que vocês consigam observar os países da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, onde eles estavam, onde fica a Península Balcânica. Tudo isso ajuda muito a compreender tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Essas crises, então, nacionais, elas são originadas porque a região era um foco de tensões políticas, econômicas, nacionalistas, independistas, né? Porque era uma região disputada tanto pela Áustria-Hungria, como pelo Império Otomano, como pela Rússia, que vinha se meter ali naquela região. Então, era um momento, né? Em que se ficava disputando a hegemonia, o controle daquela região, ao mesmo tempo que aquela região começava a ter os seus princípios nacionalistas, ou seja, de querer desenvolver nações próprias. Várias nações surgiram no final do século XIX, quando o Império Otomano perdeu uma guerra e teve que aceitar a independência de vários países que se formaram ali. Mas esses países começaram a ser influenciados pelo dinheiro, pela política, pela economia, pelo militarismo da Áustria-Hungria, da Rússia e do Império Otomano. Então, era uma região de extremos conflitos, de grupos rebeldes que queriam que seus países fossem cada vez mais independentes, tomar as rédeas do governo para livrar da influência desses outros três países que ficavam tentando mandar ali, tá? O que é que aconteceu? Naquela época, então, a região, principalmente da Sérvia, ali do norte da Península Balcânica, era extremamente controlada pelo Império Austro-Húngaro. E o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que a gente chama de Arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi fazer umas visitas à Sérvia para exatamente demonstrar a influência do Império Austro-Húngaro naquela região, em que seria então maior do que da Rússia, do Império Otomano. E nessa viagem na cidade de Sarajevo, ele foi assassinado. Esse assassinato levou a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, a decretar guerra contra a Sérvia, porque era uma região de interesse, né, do Império Austro-Húngaro dominar aquela região e transformar a Áustria-Hungria em a Sérvia, perdão, em uma parte que, se não fizesse diretamente parte do Império Austro-Húngaro, fosse muito mais controlada por ela. Só que aí entra aquele segundo fator que eu falei para vocês lá no começo, as redes de alianças. A Áustria-Hungria, então, decreta guerra à Sérvia no dia 28 do mês de julho de 1914. Só que a Sérvia, gente, era aliada da Rússia. E lembrando que a Rússia fazia parte do quê? Da Tríplice Entende. E a Áustria-Hungria fazia parte do quê? Da Tríplice Aliança.
A Rússia, então, aliada da Sérvia, vai lá e diz: não, tu não vai atacar meu parceiro, não. E decreta guerra à Áustria-Hungria, no dia 29, ou seja, no dia seguinte. A Alemanha declara guerra à Rússia, em favor do seu aliado, o Império Austro-Húngaro, ou seja, fazia parte da mesma aliança. Consequentemente, com a Alemanha entrando na guerra contra a Rússia, que era aliada da Grã-Bretanha e da França, Grã-Bretanha e França decretam guerra contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. E aí nós temos o estopim da guerra. As redes de aliança e os conflitos imperialistas levaram todos esses países com novas tecnologias de arma à guerra. E agora nós temos o que a gente desenrola, que é a Primeira Guerra Mundial, que são esses 4 anos que a Europa e o mundo vai estar em guerra, tá? Como que a gente estuda a Primeira Guerra Mundial? Geralmente os historiadores dividem ela em 3 partes. A primeira fase, ela vai do começo da guerra, em 1914, até o seu ano seguinte, 1915, que é marcada por uma intensa movimentação dos exércitos, depois de uma rápida ofensiva das tropas alemãs. Então as tropas alemãs, elas conseguem, num primeiro momento, atacar muito rapidamente as tropas francesas, britânicas e russas, né? E conseguem, inclusive, avançar em território francês muito rapidamente. Se organizou um contra-ataque, né? E aí a gente tem principalmente a Batalha de Marne, Marne, que é um contra-ataque, principalmente de forças francesas e forças inglesas da Grã-Bretanha, que consegue interromper o avanço alemão. E a partir disso, nenhum dos lados consegue estabelecer significantes vitórias sobre um ao outro, e a gente tem então um momento de equilíbrio de forças. A segunda fase, que é a mais longa, que vai de 1915 a 1917, ou seja, dura aí em torno de 2 a 3 anos, a gente tem uma intensa a gente tem essa intensa movimentação de tropas da primeira fase, substituídos por uma nova fase, que é chamada de guerra de trincheiras, que aqui são aqueles grandes buracos. E aí fica tentando um exército ganhar a posição do outro. Então é uma movimentação muito mais lenta, que causa muito mais baixas, né? Então muita gente morre nessas tentativas de tomada de trincheiras um dos outros. E também a gente tem uma guerra cada vez mais lenta e desgastante. E por último, a gente tem a terceira fase, que é de 1917 a 1918, que é o último ano da Primeira Guerra Mundial, onde a gente vai ter a entrada, né, uma grande reviravolta dos Estados Unidos na Primeira Guerra, que é quando a Marinha Alemã, utilizando seus submarinos, afundou navios de países tidos como neutros, né, alegando que esses navios, por exemplo, transportavam alimentos e recursos para os países que estavam em guerra contra a Alemanha. Um desses foi o caso do afundamento dos navios Lusitânia e Arábia dos Estados Unidos. E, por exemplo, também um navio do Brasil, o navio Paraná, foi afundado pela Marinha Alemã. Isso levou, então, à entrada dos Estados Unidos. E nesse meio tempo, a gente também tem a saída da Rússia da guerra. Por que que a Rússia sai da guerra? Porque acontece a Revolução Russa, que é nada mais nada menos do que a destruição dos czares e do sistema feudal e absolutista que existia na Rússia, e é implementada a República na Rússia, junto com os vieses socialistas e comunistas pensados, então, naquele país, como uma forma de se sair do sistema feudal religioso que era estabelecido por uma fase desenvolvimentista e que pensasse mais na comunidade como um todo e na melhoria da qualidade de vida de todos. É bem legal vocês abrirem o livro didático e procurar um videozinho sobre a Revolução Russa, porque ela acontece, então, nos anos finais da Primeira Guerra Mundial e faz com que, no momento que os Estados Unidos estão entrando na guerra ao lado da França e da Grã-Bretanha contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, por exemplo, a Rússia acaba saindo. Mas, professor, a Alemanha e a Áustria-Hungria não eram aliados da Itália também? Por que que a Itália não entrou na guerra? Então, gente, a Itália, ela não entrou na guerra por quê? Porque, num primeiro momento, ela decidiu ficar neutra.
Num segundo momento, ela até tentou entrar na guerra ao lado dos seus aliados, da Alemanha e da Áustria-Hungria, mas vendo a sua derrotada, principalmente na terceira fase da guerra, ela acaba trocando de lado e indo para o lado ah, assumindo uma posição de neutralidade de novo, não necessariamente ajudando a Grã-Bretanha e a França, mas assumindo uma posição de neutralidade. E é uma coisa bem recorrente, porque a Itália também vai fazer a mesma estratégia e até vai se voltar para o lado dos seus antigos inimigos na Segunda Guerra, tá? Ahn, bom, entendido toda essa parte, nós temos a questão então, que com a entrada dos Estados Unidos, principalmente, cada vez fica mais difícil para a Alemanha e para a Áustria-Hungria manter as suas frentes de batalha. E a gente tem a rendição da Alemanha, então, que acontece entre 1919 e 1920. Né? Foi realizado, então, no Palácio de Versalhes, na França, uma série de conferências com a participação de 27 nações vencedoras da guerra, lideradas pelos representantes ah, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França, e essas nações, então, elas estabeleceram um conjunto de decisões conhecidas como o Tratado de Versalhes, impondo duras penalidades, principalmente à Alemanha. Né? O Tratado de Versalhes, para vocês terem uma ideia, por exemplo, ele estipulava que a Alemanha deveria restituir a região da Alsácia e da Lorena à França, que eram regiões lá na Europa de extremo conflito e interesse entre a França e a Alemanha, porque eram regiões mineradoras muito ricas. Ceder outras regiões à Bélgica, à Dinamarca, à Polônia, a outros países que estavam envolvidos ali também. Entregar quase todos os seus navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, então tiravam uma potência econômica e marítima da Alemanha. Pagar uma enorme indenização em dinheiro aos países vencedores, reduzir o seu poderio militar, ou seja, a quantidade de seus exércitos, das suas armas, para que, né, a Alemanha ficasse quietinha e nunca mais voltasse a fazer a guerra, como a gente vai ver depois da Segunda Guerra, isso não aconteceu. E uma série de outras questões, né? Mas o principal é que o Tratado de Versalhes ele redesenhou o mapa político da Europa, geopolítico da Europa, né? E é o principal fator que leva à Segunda Guerra, porque principalmente a Alemanha se sente extremamente humilhada pelo que acontece na Primeira Guerra Mundial, e isso leva a um desenvolvimento armamentista, bélico e econômico da Alemanha, que não só consegue dar a volta por cima de todas essas questões impostas de uma forma negativa pelo Tratado de Versalhes, mas se transforma numa grande potência sob o comando de Adolf Hitler e inicia-se a Segunda Guerra, onde a Alemanha é uma adversária formidável, nem um pouco esse país fraco que, que se transforma e que se enxerga logo no final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, aqui eu também poderia ficar falando para vocês de uma série de fatores que mudam na concepção principalmente do continente europeu, mas ao redor do mundo. Mas isso eu vou deixar para vocês pesquisarem, para que o vídeo não fique muito longo. Uma das principais coisas também que aí vale a pena a gente comentar, que depois da Primeira Guerra Mundial se cria, em 28 de abril de 1919, a Conferência de Paz de Versalhes, que aprovou a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, atendendo à proposta, então, do então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, vamos chamar ele assim, uh, que teria, então, como sede a cidade da Suíça de Genebra. E é muito interessante porque essa Liga das Nações, ela é o berço da onde a gente tem a ONU hoje em dia. Então, ela foi criada com o mesmo objetivo, tentar manter a paz no mundo, evitar que uma grande guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, acontecesse de novo. A gente já sabe, spoilers alert, né, que a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Então, essa conferência, essa Liga das Nações falhou na sua missão, mas foi uma tentativa e que depois da Segunda Guerra a gente vai ter todo um investimento das nações nessa Liga das Nações e que a gente vai ter o surgimento da ONU, né? Que hoje em dia realmente conta com a participação de todos os países
e realmente consegue, de uma forma, manter a paz no mundo, né? A Organização Mundial da Saúde, tão comentada agora na pandemia, é um dos braços, um dos órgãos que pertence à ONU, por exemplo. E outro fator muito importante é a ascensão dos Estados Unidos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter um momento em que a Europa inteira, de uma certa forma, que foi o principal palco da guerra, apesar dela ser mundial, foi na Europa que se teve as principais batalhas e principalmente a maior quantidade de baixas. A Europa precisava de dinheiro e precisava se reestruturar, se reinventar, se reorganizar, se reconstruir. E os Estados Unidos entram como os grandes apoiadores dessa reconstrução europeia, na medida de que enviava utensílios, suprindo então os mercados europeus e principalmente enviando quantidade de dinheiro gigantesca para que esses países pudessem se reorganizar política e economicamente na forma de empréstimos. Então, a gente tem o fim de uma hegemonia global europeia, que vai ser carimbada, sedimentada com a Segunda Guerra Mundial, mas que já se inicia aqui, e essa ascensão dos Estados Unidos como maior potência mundial, que dura, de uma certa forma, até os dias de hoje, tá? No total, os historiadores pensam que foi mais de 8 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, né, entre os aliados e os impérios centrais, mas hoje em dia esses números já são revistos e a gente pensa que cada vez mais pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Então um dos capítulos muito tristes da nossa história, que eu apresentei aqui para vocês de forma resumida, e a gente se vê no próximo vídeo, então, para a gente rapidamente trabalhar também sobre Segunda Guerra Mundial, e assim encerrar os nossos conteúdos de História Geral, assim como espero que vocês também tenham aproveitado as aulas da professora Tamires sobre História do Brasil, e, consequentemente, vão bem no Enem logo, logo nas provas, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.